Ok, queria agradecer então ao convite do Projeto Gaia, na pessoa do professor Marco Silveira, tá? Os objetivos enfim, do Projeto Gaia estão aí enumerados. E eu, sem mais delongas, eu vou partir para a apresentação sobre o tema dessa manhã, que trata sobre a indústria eletrônica. O foco aqui é discutir o cenário da indústria eletrônica no Brasil e no mundo, e especificamente políticas setoriais para esse setor. A razão para isso, né, aqui está um sumário da palestra, é que, vocês vão ver ao longo da discussão, a indústria de eletrônica no Brasil, cerca de 67%, 68% dessa indústria é a indústria de bens de TIC, bens de tecnologia de informação. E, na verdade, eu estive envolvido nos últimos 10 anos, tá, na formulação de diversos programas de política setorial. O mais antigo deles, que tem cerca de 10 anos, chama-se Programa Nacional de Microeletrônica, que era um conjunto de 11 ações específicas para o complexo de componentes semicondutores, e que desse programa derivaram diversas ações que foram executadas no último tempo. E o que eu vou apresentar hoje é o resultado de um estudo que foi feito para o BNDES, chamado Perspectiva de Investimento no Brasil. Este projeto, a mim coube fazer um cenário da indústria eletrônica no mundo e no Brasil, e tentar olhar como é que qual é a dinâmica que governa esses investimentos no Brasil, ver qual é o papel que o Brasil tem nesse cenário mundial e as tendências de investimento no Brasil, e criar cenários de médio e um cenário desejável para essa indústria no longo prazo. Tá? E o mais importante, que é um tema bastante polêmico, e certamente vocês vão fazer um aporte na questão de perguntas e respostas, propostas de políticas setoriais, políticas tecnológicas para esse setor. Tá? No final a gente vai concluir e estamos abertos a perguntas. Então, esse estudo ele ficou concluído em 2009, e aqui está uma visão de que, numa década, né, anterior à crise, o PIB mundial crescia a taxa de 3%, enquanto que aqueles setores dinâmicos, como equipamentos eletrônicos, aeroespacial, indústria farmacêutica, os setores industriais da indústria de transformação mais dinâmicos cresciam no mínimo o dobro dessa taxa. Tá? Aqui está uma visão, tá, de como evoluiu em mais de uma década grupos de países, como o Brasil, tá, esses países do leste asiático, né, a China, o leste da Ásia como um todo, Estados Unidos, União Europeia, Japão. Veja bem, o mercado mundial de eletrônicos, ele está na faixa de alguma coisa da ordem de 1 trilhão e meio de dólares. Tá? E ele cresceu nessa década aqui, nesses 13 anos, a taxa de 5% ao ano. Quem cresceu muito acima? Basicamente China e leste da Ásia. Cresceu a 25% a 13% de taxa média anual, ao passo que países como o Brasil cresceram a uma taxa também não desprezível, na faixa de 6% ao ano na indústria eletrônica. Veja bem, estamos aqui falando da indústria eletrônica, o complexo de bens elétricos está fora desse conjunto, e cada país mede um pouco diferente. Então, na verdade, o dinamismo foi capturado basicamente pelos países asiáticos, com predominância da China, que cresceu uma taxa média de 25%, virou a fábrica do mundo, como vocês sabem. Países tecnologicamente avançados e líderes em tecnologia, como o Japão, tá, ficaram estagnantes em termos de produção. Isso, mais para frente, a gente vai ver que reflete uma dinâmica interessante. Se você pegar não um intervalo de 13 anos, como estava no slide anterior, mas um intervalo de um triênio, e pegar o triênio pré-crise, né, a grande crise de 2008, 2009, você vê que, mais recentemente, a China manteve sua taxa de crescimento médio naquele triênio de 16%. Países como Japão e Coreia não aumentam a sua produção física de bens expressivamente, apesar de que eles são provedores de tecnologia que, obviamente, se espalham pelos outros países, especialmente para a China. Então, você não pode compreender o complexo asiático e dizer, bom, na verdade, o que aconteceu? Basicamente, países como Coreia e Japão, né, têm o seu dinamismo tecnológico incontestável, mas a produção física realmente não está localizada nesses países, ela se espraia pelos países vizinhos. E países como o Brasil, né, que tem uma indústria aqui da faixa de 40 bilhões de dólares ano, é o que eu chamo, no meu estudo, de um país second tier. Ele é um país de segundo nível
12º, 11º em produção de bens de base eletrônica no mundo. Tá? E claramente que nessa década aqui, né, nesse triênio aqui, o Brasil sofreu uma expansão econômica grande e fruto da desvalorização do dólar frente ao real, né, o Brasil cresce a uma taxa quase que chinesa. Mas isso aqui, esse 21% de crescimento médio em dólar, é simplesmente reflexo do fato de que o nosso real se desvalorizou no período. Então você sempre tem que ter uma análise crítica sobre os dados, mas isso para mostrar para vocês que o Brasil ele é um produtor de bens eletrônicos, tá? Second tier. Isso é que está mostrando aqui um cenário recente da evolução da indústria no mundo inteiro. Tá? Primeiro, manufatura é expressiva na China. O Brasil tem uma participação intermediária nesse mercado, ele é um produtor de cerca de 2,3% dos bens eletrônicos, majoritariamente bens de tecnologia de informação, são produzidos no Brasil. O crescimento é acentuado no leste asiático. E o que é importante para vocês que estão interessados na dinâmica de inovação dessa indústria? O que é interessante a gente capturar, Marco? O importante é capturar que onde é que está o valor adicionado nessa indústria. Tá? E entender como é que se fragmenta a cadeia de valor e como é que essa cadeia de valor se fragmenta no mundo inteiro. Esses dados não mudam muito. Para uma consultoria europeia, o mercado de eletrônica é cerca de nesse ano aqui, 2007, 2008, ficou na faixa de 1,18 trilhões de euros, o que dá esse 1,5 trilhão de dólares. Né? E você vê que a China produz 27% disso. Tá? Mas mesmo na América do Norte, que é um país líder tecnologicamente, a produção física não é inexpressiva. A América do Norte responde por 20% e a Europa por 21% dessa produção. O que é um diagnóstico importante para você entender a dinâmica de investimento nessa indústria? Tá? O diagnóstico macro é que, basicamente, se você olhar, né, a cadeia de produção de um bem de base eletrônica, né, você tem aqui, as primeiras etapas são intensivas em engenharia, basicamente intensivas em conhecimento de mercado, capacidade de inovar no design do produto de bem eletrônico e também inovar no projeto de partes submontados e componentes que entram naquele bem. Tá? Então, na verdade, né, você tem empresas que são incumbentes na área de design de produto e demandam, tá, projetos inovadores de componentes. E essa associação, né, de aprendizado mútuo entre quem faz o design do produto, pega um exemplo, só para fazer um exemplo, quem faz o design do celular e quem produz o processador do celular, a memória flash do celular, existe uma estreita interrelação e é importante de você estar no início dessa cadeia, porque é aqui que está, né, grande parte do valor agregado e da inovação. Ela está no design do produto final e no design do projeto das partes e componentes que o compõem. Já a fabricação das partes, que é a fabricação de peças e partes, componentes, sejam eles semicondutores ou não, chips, LCDs, o que seja, a montagem final, a conformidade e o teste do bem, essa parte que envolve a produção física, é esta que se fragmentou e que se localiza fortemente no leste da Ásia. Basicamente, essa parte final aqui, que é a parte de serviço ao cliente, marketing, como vocês sabem, né? Essa aqui, basicamente, ela é distribuída no mundo inteiro. Então, quando você mede a produção física da indústria eletrônica, você está vendo onde é que estão sendo feita a fabricação. Mas é o efeito, sei lá, pega um efeito iPhone. Né? O iPhone ele tem o design do produto, tá, feito por uma empresa, o projeto das partes montadas é feito e a fabricação é feita por outros, a fabricação é feita espacialmente distribuída no leste asiático, né? E o marketing, serviço a cliente e o design é produto dessa empresa que tem a marca que é a segunda ou terceira mais valiosa do mundo. Tá? No caso da Apple. Tá? Mas, concretamente, o valor adicionado está sendo capturado, né? Se você medir por emprego, dólar, lucratividade, domínio de marca, o valor adicionado está no início da cadeia e está no fim da cadeia. Tá? E não necessariamente esse valor adicionado é capturado nos países produtores. Significa dizer para você o seguinte: não é ruim que uma empresa brasileira de eletrônica, né, se tenha ela o seu produto, faça aqui o seu design de produto e eventualmente terceirize a fabricação para o leste asiático. Pelo contrário, está acontecendo. Oi, tudo bem? Está acontecendo com grande intensidade. E tende a acontecer com grande intensidade.
Tá? E aquilo que eu já falei, né? A parte crescente da cadeia de TIC, né? É a parte dinâmica e basicamente mais e mais o que tem na indústria eletrônica são bens de TIC. Aqui um diagnóstico macro, né? Como é que cresceu ao longo do tempo, né? De 70 até, e a previsão até 2020, como é que cresce o mercado da área de eletrônicos. Ele é um mercado que não chegou a 2 trilhões de dólares ainda. Tá? 2009 foi ano de queda, 2010 um ano de recuperação. Então esse é um mercado que está ainda na faixa de 1,2, 1,3 trilhões de euros. Tá? E a ordem de magnitude abaixo, uma ordem de grandeza abaixo, está a evolução da indústria de componentes semicondutores. Ela tem ciclos de picos de crescimento e de queda. Né? Esse aqui é um ano de queda, 2001, queda de 30%. Tá? Aqui em 2009 uma queda também expressiva de 25%. E, obviamente, a demanda por componentes, né, ela acompanha a evolução da indústria, a ponto de que, se você pegar um certo intervalo aqui, nós vamos ver depois a indústria de componentes semicondutores cresceu a taxas bastante expressivas, né, e agora, na próxima década, tem uma taxa de crescimento menor do que aquela do passado. Para entender um pouco isso aqui é o cenário global, tá? E, no meu entender, duas tendências importantes em termos de distribuição dessa indústria. E agora a gente tem que entender como é que é o próximo passo que eu vou percorrer com vocês, é um diagnóstico sobre a indústria eletrônica no Brasil. Quão inovadora ela é, qual é o porte que ela tem, né, vis-a-vis ao cenário internacional. Então, vamos olhar a trajetória recente. Tá? Você pega os dados da BINE, essa é uma indústria que, se você pegar o complexo agora elétrico e eletrônico, tá? No último ciclo de expansão da economia brasileira, que foi de 2013 até 2008, ela cresceu uma taxa média de 9% ao ano, quando se mede em faturamento dessa indústria, tá? Em reais. Tá? Quando ela se mede em dólar, ela é uma coisa assim da faixa de 70 bilhões de dólares. O complexo da indústria elétrica, aí está envolvido equipamentos de potência, geração, transmissão, distribuição, material elétrico de instalação, iluminação e também bens eletrônicos de informática. Certo? Claro que houve em 2009 uma crise mundial e, portanto, esse 9% ao ano se reflete a média do crescimento no período de expansão da economia. Então, quando a economia vai bem, essa é esperado uma taxa de crescimento expressiva, em função do principal asset, do principal ativo que nós temos no Brasil, que é o enorme mercado interno. Tá? Então, o que é o faturamento da indústria eletroeletrônica? Se você pegar, ela responde por cerca de 4%, né? Ela decresceu, né? Ela decresce, né? Essa aqui está errado. Ela decresceu de 4,4% a 3,4% do PIB no passado recente, tá? Nos últimos anos. Okay?